como pessoas que já têm um certo conhecimento bíblico, uma convivência nos cultos, nas aulas, em especial falando sobre o retorno de Cristo, é notório que esse é um evento que nos parece estar se aproximando com uma velocidade muito grande. Dentro da Escritura, nós recebemos instruções e sinais que apontariam para esse dia. Acontecimentos que sucederiam para que esse dia então ocorresse. Esses sinais eles são manifestos desde o retorno de Cristo. Porém, eles vêm aumentando tanto em frequência quanto em intensidade. Nós percebemos, por exemplo, as catástrofes naturais que tanto afetam o nosso planeta. Isso tudo anunciado pelo Senhor Jesus. Essa semana a ONU deu uma orientação a todos os países que declarassem um estado de emergência climática. Tudo apontando para isso. Além das questões... Diego, só reduz o retorno, por favor. Reduz o retorno. Estou ouvindo muito minha voz aqui. Além desses sinais na criação, é possível vermos esses sinais também na religião. Muitos salvadores aparecendo por aí, muitos caminhos de salvação completamente apartados do Senhor Jesus. As ideias do anticristo, da besta, ganhando voz, ganhando força, sendo propagadas por todos os meios. Hoje em dia há muita tecnologia que permite que essa mensagem dele seja transmitida, as redes sociais, televisão, todos esses meios, gritando ideias um tanto que estranhas, principalmente se compararmos com a Escritura. Falsos ensinos surgindo em muitos lugares, muitas vozes falando, um aumento muito grande da iniquidade. O ser humano, nós imaginávamos lá no começo da pandemia, não, agora que Deus deu essa chicotada na humanidade, o homem vai ser diferenciado, vai ter um comportamento mais santo, vai se voltar para Deus. Tínhamos essa ilusão. E por que ilusão? Porque com tudo que aconteceu, parece que foi mais evidente o que estava no coração das pessoas. O orgulho, prepotência. Temos aí, por exemplo, a necessidade de uma vacina para que, de certa forma, voltemos ao normal. E vemos homens que querem, na verdade, não trazer a vacinação para a população, mas criar um nome para si próprios, enquanto vidas estão em jogo. Além disso, há um certo esfriamento também dentro do povo de Deus. Será que não há alguém que você lembre que via a igreja antes, que era frequente nos cultos, nas orações, nas vigílias, no estudo da palavra, e hoje você já não encontra mais? Pessoas que antes eram até referências como pessoas de Deus para nós, e hoje em dia a gente procura essas pessoas e elas estão acuadas, estão ressentidas, querem nem saber de igreja, de missão, de culto, de escola bíblica, de nada disso. E tudo isso aumentando cada vez mais. Então, para nós, meus irmãos, nos cabe fazermos uma recapitulação daquilo que a Escritura diz, porque o Senhor Jesus, os apóstolos, eles com frequência anunciavam acerca das coisas do fim, não para matar nossa curiosidade, não para nos dar ali um conhecimento elevado em relação às outras pessoas, mas sim para nos preparar para esses dias. Por isso as instruções são claras, os sinais são claros. Imaginem quando nós olhamos, por exemplo, a previsão do tempo para amanhã de manhã, quando vamos à escola, ao trabalho, olhamos para irmos preparados. Se vai fazer calor, você não vai com uma jaqueta, com cachecol, com touca, com luva. Da mesma forma que se vai chover, você precisa levar um guarda-chuva,
uma capa. Se vai fazer frio, é necessário ir bem aquecido, bem protegido. Da mesma forma, os sinais da Escritura, eles vêm para nos preparar para as coisas que estão por vir e até mesmo para nos dar direções claras de como deve ser nossa vida no dia de hoje, no momento atual. Até porque, meus irmãos, o nosso Senhor Deus não é pego de surpresa por essas coisas que acontecem, porque Ele é o Senhor da história, Ele é soberano sobre todos os eventos que ocorrem e Ele está no controle de tudo. Por isso que Ele nos anuncia, por isso que Ele nos fala. Não como uma possibilidade de que vai acontecer, não como uma hipótese analisando cenários, não. O nosso Deus decretou as coisas para serem como elas são. E buscando um texto para isso, eu tenho um apreço muito grande pela carta de 2 Pedro. As cartas, elas têm uma característica muito interessante. Elas conseguem combinar teologia com prática numa harmonia que é muito fácil de ser vista. Uma simples leitura da carta, você já recebe ali um ensinamento teológico e uma aplicação prática para as nossas vidas. E por que olharmos para essa carta? Ela foi a última carta que o apóstolo Pedro escreveu antes de ser morto em Roma, naquela crucificação de cabeça para baixo, como nós conhecemos. Então é de se imaginar que o que esse apóstolo gostaria de compartilhar com a igreja, ele que foi o primeiro líder da igreja após a ascensão de Cristo aos céus, foi um grande líder, foi o que pregou, foi o que anunciou a aliança da graça aos gentios. E antes dele partir, ele nos deixa uma carta, ele nos deixa escritos. Então, com certeza, cada elemento dessa carta ele é importante de ser analisado. O grande tema dessa carta é a necessidade de crescimento espiritual e o perigo do ensinamento falso. Quando leio essa carta, eu não sei se Pedro estava anunciando coisas por vir ou se ele estava nos nossos dias, voltou no tempo e escreveu, porque é muito possível identificar tudo aquilo que ele vai escrever-nos aqui. Dentro do capítulo 1, eu vou fazer um panorama rápido, o nosso foco da exposição será no capítulo 3. No capítulo 1, ele faz um encorajamento para perseverarmos na fé. Pedro nos dará direções claras acerca do que o cristão deve fazer com o propósito que está no versículo 10 do capítulo 1, que diz: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. No capítulo 2, Pedro inicia um alerta contra os falsos mestres. É um dos capítulos da Bíblia que mais descrevem acerca dos falsos profetas. Ele vai abordar quem são eles, dando uma descrição completa. Ele ilustra a sua destruição e a corrupção desses falsos mestres. E, por fim, no capítulo 3, ele vai falar da necessidade dos crentes se agarrarem ao ensino dos profetas e apóstolos, com ênfase ao retorno do Senhor Jesus. Dado, então, todas as coisas que nós estamos vendo, vivendo, passando, a percepção de que esse retorno de Jesus, ele se aproxima. Eu creio que será muito bom se nossa geração, se nós com os nossos olhos pudermos ver, contemplar o Senhor Jesus vindo nos buscar. Mas até lá, e aí como a pessoa responsável agora pela manhã de trazer o ensino, eu quero trazer esse capítulo 3 para que nós busquemos aí como viver esperando, como esperar o retorno do Senhor Jesus. O que fazer até que esse dia chegue? Vamos fazer uma leitura do capítulo 3, em seguida eu vou expondo aí, passando verso a verso. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões, suas próprias paixões, e dizendo
onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não os deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a primeira coisa que o apóstolo nos instrui aqui, para a forma como devemos viver aguardando esse dia, está nos 2 primeiros versículos, é ter a memória cheia da palavra de Deus. Verbos como recordar, despertar com lembrança a vossa mente esclarecida são ditos nessa passagem. E, meus irmãos, é necessário, mais do que nunca, nos firmarmos nessa palavra. A palavra de Deus é quem sustenta nossas vidas. O Senhor Jesus, no ensinamento do Sermão do Monte, ele disse que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha resistirá ao dia mau, resistirá às tempestades, aos ventos. E essa rocha é a palavra do Senhor. A forma de nós permanecermos puros é observando a palavra de Deus. Como diz lá no Salmo 119, como manterá puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. No versículo 11 desse mesmo salmo, o salmista diz: guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Diante de tantos bombardeios, de tantas ideias, de tantos convites, tantas tentações, o único jeito que temos de permanecermos firmes na fé, de permanecermos inabaláveis, de permanecermos fiéis ao Senhor, é recordando a palavra de Deus, é meditando, relembrando tudo aquilo que ela diz. E o apóstolo ele inclui aqui tanto os profetas como os mandamentos do Senhor Jesus ensinados pelos apóstolos. O mesmo Deus que inspirou o Novo Testamento é o Deus também que inspirou o Antigo Testamento. A Bíblia como um todo é entregue a nós como palavra de Deus e toda ela deve ser lida, observada e praticada. De Gênesis a Apocalipse, cada palavra que está presente nesse livro foi inspirada pelo Espírito Santo, que inspirou seus escritores. Por isso devemos ter em maior estima tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que contém na palavra de Deus.
Por isso que praticamente todo sermão você vai ouvir, irmão, leia a Bíblia, irmão, medite na palavra. Por mais que a gente não faça como deveria, somos desafiados a fazer. Porque precisamos ter nossa mente, meus irmãos, nosso coração inundados, encharcados dessa mensagem, dessa história, as aplicações que a Bíblia traz. Elas são como baliza no caminho da vida do cristão, um norte, uma direção, uma bússola, para que entendamos aonde nós estamos, para onde nós estamos indo, o que o Senhor requer de nós, quem é o Senhor nosso Deus. Tudo isso presente dentro da Escritura. Consolo para os dias difíceis, esperança em momentos em que nos vemos sem saída. Tudo isso presente dentro da Escritura. A voz de Deus falando conosco ao nosso alcance. É curioso que muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas mantemos a Bíblia fechada. Há uma inconsistência nisso aí, não vai ser possível. Você vai ouvir um silêncio eloquente, mas a palavra de Deus, meus irmãos, quando ela é aberta, quando ela é pregada, quando nós meditamos, estudamos um texto, nos atentamos para aquilo que cada versículo, que cada capítulo tem a nos dizer, meus irmãos, a nossa alma enche de alegria, o nosso coração exulta. O Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo, dentro do seu ministério, está a nos guiar por essa palavra, nos ensinar literalmente a palavra de Deus. Por mais que seja um livro de uma época, de uma cultura distante, de línguas originais que nos é um tanto estranhas, o grego, o hebraico. Mas, meus irmãos, temos formas, e a igreja auxilia-nos também nessa tarefa de aprendermos da palavra do Senhor. Então, o primeiro passo, a primeira prática, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Deus, é nos debruçarmos, nos enchermos de sua palavra. Mas não só isso, nós também devemos se opor àqueles que zombam da vinda do Senhor Jesus. Olha o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aqui eu tenho certeza que não tem um que não já ouviu isso. Não, você fala que Jesus vai voltar, mas olha, já tem 2000 anos. Todo mundo falava e até hoje, tudo do mesmo jeito. Acordamos de manhã, o sol se põe, à tarde o sol se vai, tudo continua do mesmo jeito. No dia a dia, as coisas. E escarnecedores, meus irmãos, literalmente aqueles que zombam é o que não falta, né? Vamos chegando no Natal, já começa aquela turma fazer aqueles vídeos que sempre dá aquela polêmica toda, aquele ibope que a gente dá para eles. Mas a Escritura já predisse que haveriam pessoas dessa laia mesmo, pessoas que zombam, que escarnecem da nossa fé. E principalmente com respeito à volta de Cristo. Se isso era uma realidade aqui, quando Pedro escreveu para a igreja, lá em 67, aproximadamente depois de Cristo, imagina 2000 anos depois. Já passou muito tempo, né, irmãos? Jesus subiu, os apóstolos viram, anunciaram a eles que, olha, assim como vocês viram o Senhor Jesus subindo, Ele também voltará entre as nuvens. E aí já passou geração, outra, chegou na nossa. E o povo aqui, Jesus vai voltar, presta atenção. Então eles dizem, caramba, hein? Acho difícil isso acontecer. Vocês anunciam tanto isso, mas desde o princípio das coisas, tudo permanece da mesma forma. Esses são os adversários, aqueles que ocupam principalmente o lugar daqueles que anunciam ao mundo secular, porque não pensem, meus irmãos, que há neutralidade religiosa na Terra. Sempre um homem, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, é um adorador por excelência. O problema é quem ele adora e o que ele adora. O problema é o que ele acredita, é onde ele deposita a sua fé. Por mais que muitos queiram dizer, não, esse negócio de religião eu já superei, de Deus eu já passei desses conceitos, já estou um passo à frente. Mas esses também têm o seu Deus.
E hoje, meus irmãos, nós vemos, por exemplo, um mundo que cultua sobremodo a ciência. A deusa do século XXI não é a ciência. Falou em ciência, pronto, acabou. Ela que salva, ela que dita regra, ela que é uma bênção, ela que faz tudo. Não, Deus, ok, teve uma importância lá na história, mas agora, daqui para frente, é a ciência que toma a nossa mão e nos guia na direção do progresso. Porque a verdade é que há sempre uma religião que o mundo prega, e eles também possuem os seus próprios mestres, os seus ensinadores, os seus filósofos, que pregam os seus ideais. E muitos deles, meus irmãos, amam, adoram zombar, escarnecer da nossa fé no Senhor Jesus. Muito ainda com esse assunto acerca da sua volta. Um ponto interessante é que o apóstolo Pedro diz que isso ocorreria nos últimos dias. E se faz necessário apenas uma nota, o que significa esse período de últimos dias, né? Às vezes nós podemos ter a impressão de que é literalmente os dias perto de quando Jesus vai voltar, é quando talvez comece a grande tribulação, mas não. Biblicamente, sempre que a Bíblia trazer a expressão os últimos dias, compreende o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. É do momento quando ele veio, há 2000 anos atrás, até o dia que ele irá retornar. Nós temos pelo menos duas formas de vermos isso na Escritura, que eu vou citar. Uma delas é a promessa lá de Joel, que ele anuncia: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o cumprimento dessa profecia se dá em Atos 2, ali no dia de Pentecostes, após Jesus ascender aos céus. Um outro texto também é do apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, que diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, sempre que a Escritura tratar desse assunto, últimos dias, compreende o intervalo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que a gente vê entre o ano 0 e o ano aqui de 2020, aponta justamente para essa realidade que a Escritura nos aponta, nos afirma. Só que há um problema muito sério com a turma que zomba, que escarnece da nossa fé. E o apóstolo Pedro irá nos trazer pelo menos 5 motivos pelo qual eles devem ser desacreditados e não darmos atenção de forma a crer na sua mensagem. Primeiro, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Primeiro ponto, pela palavra do Senhor é que todas as coisas foram criadas. Do nada, Deus apenas falando, apenas anunciando a sua palavra, fez com que as coisas surgissem. É até difícil nós conseguirmos imaginar isso, de que não havia nada. Mas quando o Senhor diz, haja luz, quando o Senhor diz para que houvesse uma separação entre as águas e a terra seca, todas as coisas, elas do nada simplesmente aconteceram. E percebam que eles não fazem isso porque não conhecem, porque são inocentes, porque não têm culpa de sua maldade. Pelo contrário, eles fazem isso de propósito, é de forma deliberada, eles tentam se enganar. E aí começam a criar e se apoiar em outras ideias. E aí volta a dizer, o Deus dessa época é a ciência. Não, o evolucionismo é o que regra, foi uma explosão, foi um meteoro, enfim, assim, buscam desesperadamente explicações, porque o ser humano sempre, meus irmãos, buscou de onde eles vieram e para onde eles vão. O problema é que eles tentam fazer isso sem Deus e fazem isso de forma proposital, deliberada. Outras coisas que eles esquecem também é que já houve um juízo de Deus sobre a terra através do dilúvio, pela qual, versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Imaginem só na época de Noé, Noé que é chamado pelo próprio Pedro como pregador da justiça. O Senhor achou graça em Noé em preservar a sua vida, o Senhor
decretou que haveria um dilúvio sobre a terra por conta da maldade do homem. Então Noé começa a construir uma arca para que ele e sua família e várias espécies de animais fossem preservadas. É de imaginar que naquela época o próprio Noé anunciou este juízo de Deus, convidando as pessoas para um arrependimento e para que, olha, se protejam, venham para a arca, para que vocês sejam preservados. E, meus irmãos, provavelmente o que ele ouviu é exatamente as mesmas coisas que nós ouvimos hoje. Não, isso não vai acontecer, é impossível. Um homem nunca aceita com facilidade o fato de Deus ser o Senhor da história. O sonho do homem, meus irmãos, desde sempre foi se conduzir por si próprio, por seus próprios meios. Lembram-se da narrativa da Torre de Babel, em que, olha, não vamos ser mais dispersados, destruídos, vamos construir uma torre aqui que nos leve até os céus e permaneçamos aqui. E fazem uso de tecnologia para fazer a construção de uma torre naquela época. Tudo isso, o homem sempre busca independência de Deus. O sonho do homem é ser autônomo, buscar formas ali de se guiar por si próprio, longe, afastados do Senhor. E isso é um efeito muito tenaz, muito profundo que a queda causou na humanidade. Então essas pessoas, elas ignoram o fato de que Deus criou o mundo, ignoram também o fato de que o Senhor já executou um juízo sobre toda a terra através do dilúvio. Era muita água, gente. E tudo foi anunciado pelo Senhor. Anunciou a um escolhido seu, que pregou a sua geração, e sua geração simplesmente ignorou a sua pregação, e por isso pagou um alto preço. Pereceram por conta de sua rebeldia, por não darem atenção devida à palavra, ao anúncio que o Senhor Deus trouxe para aquela época. E o versículo 7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Ou seja, pela mesma palavra que o mundo foi criado, pela mesma palavra que o mundo passou por um juízo, é a mesma palavra que diz: olha, haverá um fim desta geração, haverá um fim desta era, haverá um fim das coisas que estão aqui no presente, por essa mesma palavra. Os próprios Senhor Jesus, os profetas, os apóstolos, todos anunciam: haverá um dia do juízo. Haverá um dia em que as ovelhas serão separadas dos bodes. Haverá um dia em que o povo de Deus será separado daqueles que não são, e cada um será encaminhado ao seu destino eterno, tão anunciado na Escritura, pela palavra de Deus. E por ser anunciado pela palavra de Deus, podemos ter a certeza de que isso se cumprirá, porque pelo menos até hoje tudo se cumpriu. Não é possível que só essa não vai. E o que mais que eles esquecem deliberadamente está no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, Deus não está limitado ao nosso tempo. O nosso Deus não tem lá no seu relógio 24 horas engessadas, ele está aqui só no presente, ele só tem controle no presente, o que passou, passou, o futuro, sei lá, pertence ao nada, ao acaso, longe disso. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do passado, ele é o Deus do presente, e ele também é o Deus do futuro. Ele tem domínio sobre todas as coisas, e ele criou, inclusive o próprio tempo, é a criação do nosso Deus. Criou isso como uma verdadeira bênção para nós. Imagina se nós vivêssemos aí sem o tempo, nós que somos tão limitados. Mas o nosso Deus não está limitado. Tanto que todos aqueles que tentaram calcular, cravar um dia que Jesus ia voltar, passaram vergonha. Não deu muito certo. Mas o nosso Deus não está preso, não está limitado. Ele, pelo contrário, ele tem domínio sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado, porque ele é o Senhor da história. É ele que levanta reis, é ele que derruba reis, é ele que conduz o seu povo, mesmo em tempos estranhos. O Senhor, ele tem total domínio sobre os acontecimentos. Tanto que o interessante é que a Bíblia, ela começa narrando no princípio e termina com os dizeres: e de Cristo reinará eternamente. Por quê? Porque é uma história que tem um começo e tem uma continuidade, e em toda ela o Senhor tem controle
absoluto. E por que então Cristo não retornou ainda? Por que será que isso não ocorreu há 10, 100, 200 anos atrás? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Meus irmãos, isso é um tanto até que consolador para nós. Por que o Senhor Jesus não voltou ainda? Porque ainda há muitas pessoas para serem alcançadas, para serem salvas. O Senhor, ele se revela aqui através desse texto como longânimo, um nível a mais depois da paciência, para que aqueles que ainda não alcançaram o arrependimento cheguem, para que aqueles que ainda, os eleitos que ainda não foram alcançados, sejam alcançados, ouçam a mensagem, ouçam a voz do Senhor Jesus e venham até Ele. E essa verdade, ela traz pelo menos duas implicações a nós. A primeira é para aqueles que ainda não professam a sua fé no Senhor Jesus. Meus irmãos, ainda é tempo. Ainda há misericórdia, ainda há graça. As portas dos céus ainda estão abertas. Aqueles que creem, aqueles que se arrependerem dos seus pecados serão salvos. Porque a obra do Senhor Jesus ainda não foi finalizada. Ela continua, ela ainda está de pé. Ainda há salvação, até para o mais vil pecador. Outra implicação é para aqueles que já estão salvos. Meus irmãos, para a igreja isso aqui tem que ser como uma motivação mesmo. Há trabalho a ser feito, há igrejas para serem plantadas, há evangelismos para ocorrerem, há pessoas que precisam ouvir o Evangelho. É um chamado de urgência para nós. Não é assunto desta aula, mas teologicamente a gente sabe, não haverá uma segunda chance. Porque seria muito fácil. Mas é agora, meus irmãos, o tempo da igreja testemunhar, trabalhar, é o presente. Plantar igreja, se envolver com a obra de Cristo, participar, contribuir, orar, interceder, clamar. É nesse tempo que nós temos essa oportunidade. É esse o tempo que temos para fazer isso. Enviar missionários, levantar pastores, obreiros, presbíteros, que irão discipular, que irão trabalhar dentro do reino. Esse é o momento. Através da música, através da mensagem, através de meios digitais. É essa época. É um chamado à igreja a manter-se firme no seu compromisso de levar o Evangelho a todas as pessoas, a todos os povos. É muito legal quando nós vemos, por exemplo, a igreja de Pinheiros está lá com um projeto para plantar 50 igrejas no interior do Nordeste, mais especificamente ali no estado da Paraíba. E, meus irmãos, isso é uma bênção. É sinal de que o Senhor está usando o seu povo, operando através do coração, dando direcionamento para irmos e testemunharmos, fazermos a sua obra, comunicarmos o Evangelho. É muito belo isso. Eu fiquei particularmente tocado por esse projeto, porque, como alguns irmãos sabem, aqui eu trabalho cuidando justamente da região Nordeste. E lá a gente tem um desafio de inaugurar um monte de loja, inclusive nas cidades do interior. E aí, como um analista de planejamento logístico, eu preciso estudar as estradas, como que é a cidade, espaço das ruas, restrição de circulação, esse tipo de coisa. E aí eu entro lá no Maps e saio passeando pelas ruas dessa região. E ali você vê falta de igrejas até bíblicas, Ali pelos muitos interiores da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, a gente vê que as igrejas que tem são igrejas que, na verdade, propagam só misticismo e ignorância bíblica. E falta uma igreja ali comprometida com a palavra de Deus e ensinando com fidelidade, mas louvado seja Deus que tem nos despertado a essas pessoas, a essas regiões também, para que elas ouçam o Evangelho do Senhor Jesus, creiam, sejam discipuladas no caminho de Cristo e sejam aí
alvos dessa paciência, dessa longanimidade do Senhor, para que nenhum pereça, mas que, pelo contrário, todos cheguem ao arrependimento. E esse dia ele virá como surpresa, vamos ver aí a expectativa relacionada ao dia do Senhor. E virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O dia do Senhor, meus irmãos, é uma expressão usada aqui para definir não como um dia de 24 horas, como uma data propriamente dito, mas sim um momento no qual o Senhor irá intervir de forma gloriosa, majestosa na história, mudando literalmente o seu curso. Ao longo do Antigo Testamento, houveram outros dias do Senhor que nem podem sequer ser comparados a esse, como, por exemplo, quando o povo de Judá foi levado cativo pela Babilônia, uma praga de gafanhotos na época do profeta Joel. Tudo isso foram chamados de dias do Senhor, mas claro que comparado a esse dia que será muito maior. Por quê? Porque haverá uma mudança completa no curso da história. O Senhor irá literalmente terminar essa era e iniciar a era da eternidade. Será um dia, meus irmãos, que, primeiro, todo mundo vai ver. Será um acontecimento fora do normal, até mesmo para a nossa imaginação. O texto dá elementos: os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela há serão atingidas. Literalmente, não vai passar nada, não vai sobrar nada. Tudo será atingido, mas com o propósito que será descrito à frente. Mas há um porém aqui. O versículo 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui já há uma instrução clara de como a gente deve aguardar esse dia. Primeiro, vivendo em santo procedimento, esperando e apressando esse dia. É interessante essa expressão apressando, né? Porque nós cremos sim num Deus soberano e que Ele tem controle sobre todas as coisas. E nós aqui somos orientados a apressar esse dia. É um termo até curioso. Mas, meus irmãos, para nós isso aqui é uma instrução clara de que é tempo de continuar o trabalho. É hora de esperarmos com ansiedade por esse dia, porque não há como nós não sermos afligidos pelas coisas que nós vemos e ouvimos aí fora. Jesus, quando ele diz a respeito da sua vida, ele diz que seria como nos dias de Ló, que pelo procedimento das pessoas ali naquele lugar, pelo que ele ouvia, sua alma era afligida. A maldade humana, literalmente todos os efeitos do pecado sobre a criação, sobre os homens, sobre a natureza, todas essas coisas, de certa forma, têm que nos causar dor na alma. E clamarmos para que esse dia chegue logo, para o dia em que o pecado será completamente extirpado, a presença dele não afetará mais nada, porque ele simplesmente não existirá. Aguardando, esperando e trabalhando para que esse dia venha logo, o dia em que o Senhor virá para restaurar todas as coisas literalmente. A mostra disso é o versículo 13, né? Enquanto todas as coisas serão desfeitas, enquanto tudo isso irá ocorrer, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O futuro colocado à nossa frente deve servir de motivação para nós. É muito complicado e até muito triste quando nós vemos pessoas dentro da igreja que colocam seus olhos, toda a sua esperança, todo o seu coração nessa era presente, nessa terra, nas coisas desse mundo. 24 horas por dia pensando em como conquistar mais dinheiro, como viajar, como fazer coisas. Sempre os seus planos, suas atitudes, suas volições estão sempre voltadas para aqui e agora. Enquanto o texto nos apresenta uma realidade de um novo céu e uma nova terra, que nós já aprendemos aqui em outras aulas com o nosso pastor ensinando, de que não será um novo criado a partir do zero, mas sim um novo restaurado, criado a partir do mundo atual. E isso para a igreja do Senhor é o que motiva ela a trabalhar, é o que motiva ela a perseverar,
é o que motiva ela a resistir a todas as coisas que sobrevêm sobre a igreja. Eu sei que é complicado falar isso para nós, que de certa forma temos pouca dificuldade quando comparados com irmãos de outros lugares, mas, meus irmãos, isso é tanto um chamado de urgência para nós, da necessidade da pregação, necessidade do testemunho, como também um consolo, de saber que um dia toda a maldade terminará, os inimigos serão julgados, receberão uma justa paga pelo seu mal que fizeram, e para a igreja haverá um novo céu e uma nova terra, onde com o Senhor habitarão para todo sempre, livres, meus irmãos, mas completamente livres da presença do pecado. Que isso nos motive a trabalhar cada vez mais. E agora o próprio apóstolo Pedro irá aplicar essa verdade de forma prática aos seus leitores. No versículo 14 ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. E tende por salvação, novamente ele vai retomar o pensamento do versículo 18, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais as coisas difíceis de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, se todas as coisas vão ocorrer dessa forma, há uma forma que nós devemos viver, há uma forma que nós devemos seguir. E o nosso empenho deve ser para sermos achados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A vida cristã, meus irmãos, ela é uma vida, ela não é de forma alguma uma vida tediosa, complicada, não. Temos muito a ser feito. Somos peregrinos nessa terra, o caminho de uma terra de onde nós sempre fomos eleitos para estarmos ali, e até lá passaremos por um processo de profunda transformação. Desde o nosso caráter, aos nossos sentimentos, ao nosso pensamento, todas as coisas. A obra do Senhor sobre nós é uma obra completa. Nós, literalmente, nós passamos por esse processo de um novo nascimento. Então, ao passarmos por esse processo de novo nascimento, de sermos regenerados, entramos então na fase da santificação. O termo correto é esse, de santificação, que é justamente o que ocorre logo após a nossa salvação. E é nessa etapa, nesse processo, que nós precisamos perseverar com frequência. Precisamos buscar esse sentimento de sermos cada dia mais santos. Semelhante ao que diz lá em Apocalipse, aquele que é puro, que se purifique mais, aquele que é santo, que se santifique ainda mais. Até porque as coisas vão continuar ocorrendo. E, novamente, o apóstolo retoma a ideia de que a salvação é o motivo de o nosso Senhor ainda não ter voltado. Isso, de certa forma, nos desafia, nos impulsiona a irmos além. Às vezes a gente dá muita ênfase aos sinais, vamos dizer assim, negativos, como as catástrofes, a degradação moral do homem, enfim. Mas há um sinal, meus irmãos, de que o Evangelho alcançará todos os povos. Há um sinal de que todos os eleitos, que nem está escrito aqui, serão alcançados. Então, por mais que seja uma época difícil, em muitos aspectos, será uma época também em que nós poderemos ver a mão do Senhor em favor dos seus escolhidos, em favor do seu povo. O Renato, eu, mais alguns irmãos, o Anderson, vamos ao seminário, e fica, né? Como que vai estar o mundo daqui a 5, 4 anos? O desafio, ser um pastor, esse tipo de coisa. Mas, meus irmãos, podemos ter certeza de uma coisa: há pessoas que o Senhor ainda quer alcançar. Há igrejas em lugares difíceis, em lugares em que talvez ainda nem haja presença evangélica, que o Senhor tem nos preparado para irmos, tem preparado a sua igreja para estar. E como igreja do Senhor, precisamos nos empenhar de forma insistente nesse assunto, nesse ponto. Nos envolvermos mesmo. Porque muito em breve o Senhor virá, que Ele nos encontre, meus irmãos, servindo, ativos, operosos, trabalhando.
Que Ele não nos encontre de braços cruzados, cochilando, mas que Ele encontre uma igreja avivada, uma igreja que trabalha, uma igreja que testemunha com alegria, uma igreja que tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse tipo de assunto também, essa perspectiva de o futuro como motivação para o momento atual, era muito presente até mesmo nos ensinamentos do apóstolo Paulo, como Pedro cita aqui. Apenas uma passagem que eu peguei aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo é aquele capítulo que Paulo vai discorrer acerca da doutrina da ressurreição, talvez o capítulo mais completo sobre esse assunto. E ele finaliza 57 versículos falando sobre a ressurreição. No 58 ele traz uma aplicação prática, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Mas tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor será recompensado quando recebemos dele um galardão, muito em breve. E ele finaliza a sua carta e esse capítulo praticamente com um resumo de todo o ensinamento que é contido na carta, que é não cair nos ensinamentos errados e crescer espiritualmente, se não vejamos os versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o desafio para a gente, ainda enquanto aqui. Porque, meus irmãos, esses falsos ensinos têm arrastado a muitos. A muitos. Todo mundo na igreja fica morrendo de medo quando alguém entra na faculdade, principalmente se for pública. Por que será? Mas precisamos, retomando tudo que foi ensinado aqui, nos embasarmos, nos firmarmos ainda mais na palavra de Deus. Ensinar nossos jovens, filhos, netos, transmitir essa mensagem, transmitir a história de Deus, por assim dizer, para ficarmos prevenidos, para não, de forma alguma, decairmos da nossa própria firmeza. E, além de tudo, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é um desafio muito interessante para nós. E é um desafio individual de cada um também. Crescer em graça e conhecimento. Um conhecimento não só meramente teórico, claro, precisamos estudar, precisamos ler e viver tudo isso também. Viver uma vida com Deus, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com a igreja, participar das atividades, até porque as atividades da igreja têm justamente esse propósito, tanto de fortalecer a igreja, edificar a igreja, como também de trabalhar para o avanço do reino. Para que tenhamos, meus irmãos, mesmo que em tempos difíceis, em tempos de oposição, termos uma vida cristã, uma vida espiritual avivada, abundante, transbordante. Não é um sistema religioso, não é uma vida arrastada, não é um fardo pesado, pelo contrário, meus irmãos. É uma vida de alegria, de plenitude. O Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é um negócio chato, mas é um negócio legal, que traz alegria ao nosso coração. Que esse seja o nosso empenho, fugirmos de tudo aquilo que é errado e mais, como o pastor Daniel pregou aqui, quando somos chamados por Cristo, somos chamados praticamente para uma guerra. Literalmente é uma guerra. Uma guerra, dentre vários aspectos, também doutrinária. Lutarmos, Judas em sua epístola, que é uma epístola muito parecida com essa que nós vimos aqui, e em vários momentos ele diz para lutarmos, para que, quem sabe, salvarmos alguns que estão no erro, que estão cocheando em dois pensamentos. Então percebo que trabalho não falta, mas precisamos nos empenhar para crescer na graça do Senhor, resistir a todo o ensino errado, combater de frente mesmo, semelhante ao que o apóstolo Pedro fez, aqueles que deliberadamente
atuam contra a igreja, zombando, escarnecendo, mas olha, eles esquecem disso e disso. Pedro faz literalmente uma defesa da nossa fé. Da mesma forma somos nós, a igreja do Senhor nesse tempo, que estamos comissionados, que estamos responsáveis por continuar a obra do Senhor Jesus e resistir também aos opositores. Amém?